muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainã Franco na área com vocês, pelo YouTube, Spotify, também pela Rádio Difusora Jundiaí, onde você sintoniza de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, com reprise às 2 da manhã, para você que tá aí ó, na madrugada morcegando aí no radinho, bem-vindo. Vou te fazer companhia aí pela próxima hora. E você que tá pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify, não se esqueça do seu dever moral e cívico de curtir, de compartilhar, pra gente ampliar as conversas que rolam aqui nessa mesa, pra gente enganar o algoritmo também, que te entrega tanta coisa ruim. Aqui eu garanto sempre um papo bom, com artistas incríveis, e hoje eu tô com uma mina foda pra caramba, baixista aqui. Aliás, ela é musicista, né, toca vários instrumentos, o baixo tá ali no coração. E a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira e também o trabalho solo, depois de 22 anos de carreira, mais de 20 anos de carreira, deu as caras e tá lançando trabalho solo aí. Helena Papini comigo, bem-vinda! Oi, Tainã, obrigada. Que massa tá aqui, velho. Que bom. Gostoso. Sabe que a gente já se encontrou nas entrevistas da vida, né? Sei demais. Com o Edgar ali no If 60. Foi no If Six, foi antes do show, não foi? Foi no Sesc. Pode crer, Foi eu no me lembro Sesc. desse papo, me lembro que foi um papo muito gostoso, inclusive, de bater com você. E aí a gente teve esse encontro, obviamente já te vi no palco, né, principalmente com a Francisco Elombre, mas é uma honra tê-lo aqui para falar da sua carreira, claro, mas também desse seu momento do autoral, que aí sai sai para o palco com outras emoções, com outras exposições também, sim, né? Deixando de ser uma musicista que acompanha bandas, faz parte de banda, acompanha artistas, para colocar a sua cara e o que é você, né? Na rua, que é uma responsa. Podemos falar de tudo isso. Vamos falar do começo? Vamos falar do começo. Bora. O instrumento, a música, chega na tua vida como? Quando foi inevitável esse caminho para você? De olhar e falar, fudeu, é isso. Teve esse momento? Foi inevitável antes de eu poder perceber, assim, que era esse caminho, porque eu cresci nos fundos de uma igreja evangélica. Meu pai já é falecido, mas meu pai era pastor. A minha mãe é pastora dessa igreja até hoje, meu irmão mais velho hoje é o pastor lá também com ela. E a gente cresceu literalmente na igreja, na casa pastoral, né, que chamava na época. Então a gente estava ali nos fundos desse lugar que, quando eu era muito criancinha, ainda era um tanto tradicional. Tinha um órgão lá e tal. Aí depois houve uma grande revolução. As pessoas jovens da época da igreja conseguiram inserir instrumentos elétricos e aí passou a ter baixo, bateria, guitarra a partir de quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, que foi quando eu comecei a me interessar pelos instrumentos como uma criança se interessa por algo que é divertido, né? Sim. E o primeiro instrumento que eu me interessei foi a bateria, obviamente. É um dos instrumentos mais divertidos que existe, assim, desses mais populares, né? Que a gente conhece. E eu comecei a brincar de tocar bateria, assim, muito novinha, perto dos 5 anos de idade. Então eu não me lembro de tomar a decisão de aprender a tocar instrumento, sabe? A minha família é bastante musical, da parte da minha mãe principalmente. Tenho muitos primos e todos eles são músicos também, têm suas coisas na música. Então, meu irmão mais velho já estava ali, já tocava alguma coisinha, minha mãe fez conservatório. Então, eu comecei a aprender com naturalidade, não com obrigação de nada, mas porque eu estava gostando. Até que um belo dia, quando eu tinha 11 anos de idade, tinha um baixista na igreja que por acaso chamava Mário. E foi ele que me tirou do armário. Sério? Foi uma... Nossa, Foi gente, Mário, essa frase, que Mário, o que me tirou do armário, tem outra... baixista. Tem outra significância agora. Sim, porque ele foi embora. Ele abandonou o barco, assim, foi embora para outra cidade. Mas não largou a igreja, ele continuava, só mudou de cidade. Foi para outra igreja em outra cidade, eu acho, sei lá. E aí o meu irmão me chamou e falou... Você brincava com baixo? Você já ficava ali... Com o baixo não, porque eu não tinha ainda me interessado por ele, assim. Eu queria ser guitarrista nessa época. Já tocava um pouquinho de bateria, tocava alguns acordes no violão e gostava muito de guitarra, assim. Meu rolê era, se eu fosse tocar um instrumento, seria guitarrista. E aí o meu irmão me chamou num dia, era uma sexta-feira, e ele falou, eu preciso que você toque baixo no domingo.
E eu falei, cara, mas eu não sei tocar esse instrumento. Ele falou, não, você sabe sim. Toca guitarra, Sabe toca quando você tudo. faz o sol aqui, se o dedo tá no sol, é o mesmo sol no baixo, só que é mais fácil, você vai usar uma corda Um só dedo só. ali, uma nota só. E aí foi assim, eu comecei obrigada, né? E eu detestei, a primeira experiência foi horrível. Meu irmão gravou numa fita e eu escutei aquilo que pra mim, no momento, foi, talvez até hoje, o pior Traumático. baixista que eu ouvi na minha vida foi eu mesma. Foi horrível. E eu destruí a fita, assim, falei, isso aqui não vamos escutar nunca mais. E aí eu fui indo porque precisava, né, Aham. de alguém. E aí isso foi me fazendo descobrir o O baixo. instrumento, entender que a função dele era muito próxima da bateria, que era um instrumento que eu gostava Uhum. tanto. E aí eu fui virando baixista porque eu quis mesmo, a partir daí, dessa A obrigação. partir de odiar se ouvir, Aham. me reconheci como a pior baixista do mundo e resolvi que seria minha profissão. É o nome do livro da biografia da Helena. Vai ser esse, eu amei, vou estar registrado. Já tá gravado para não esquecer. E aí, o lance, quando você fala da igreja, eu acho vários relatos né, de artistas que passam por aqui falam que o primeiro contato com o instrumento musical foi na igreja, né? E muita gente que passa aqui no contexto também, às vezes de periferia, que não tem acesso à escola de música e tal. Sim. Eu sempre falo dessa importância desse acesso a instrumentos musicais, né? Quantas pessoas deixam a música, né, de lado porque nunca tiveram contato com o instrumento musical. E até o lance não é para ser músico necessariamente, mas você pode ser um excelente contador com habilidades e disciplina que você desenvolveu com o instrumento musical, né? Total, pode ser algo que só satisfaz sua vida de Exato. algum jeito, né? E isso é Exato. real mesmo, porque as igrejas brasileiras, elas fornecem uma quantidade de músicos incríveis no Sim, Brasil no que Brasil inteiro. assim, é impressionante, né? Impressionante. Gente que É um toca com fenômeno. todo mundo, e não para você não para de saber de pessoas que são incríveis, que aprenderam na igreja. E essa coisa que você falou do acesso é realmente muito importante, né? Porque as igrejas estão nas comunidades. Sim. E estão em todos os lugares. E esse acesso à música existe. É muito normal que exista, né? Nessa coisa cristã que a gente tem no Brasil e tal. Então, sim, eu e os meus irmãos, e eu conheço uma penca de gente, assim, que saiu daí, que são realmente músicos incríveis. Eu tenho reparado nisso. E também há um momento que aí você vai tocar a música do mundo, né? Você teve essa ruptura, esse abismo? Né? Eu sou uma desviada agora. Amém! Graças a Deus! Graças a Deus! Eu acredito em algo maior quando eu escuto esses relatos. Você quer alcançar Deus? Rompa. Exato, às vezes é isso, que né? me fez descobrir esse outro caminho. Essa parte que a minha mãe vai detestar, ouvir essa entrevista, vai adiantar e vai ouvir o resto. Sim, eu tive esse momento de me desviar mesmo, e foi uma ruptura muito importante, muito séria, assim, na minha vida. Porque não envolve só você romper com a igreja que você toca, porque há um contexto familiar que está posto. Há todo um contexto familiar. O meu pai e a minha mãe, né, eles são pastores de uma igreja muito pequena, muito simples, que nunca enriqueceu, assim. Meu pai não nasceu com vocação para ser pastor rico, ele nasceu com vocação para ser pastor apenas. Então eles passaram... Que é a essência ali a essência de tudo é a fé, né? Não é o comércio. E é uma comunidade mesmo, são pessoas simples lá de Santos, do Guarujá, da periferia do Guarujá e de Santos, que se ajudam, é uma comunidade mesmo, assim, e enfim, eles nunca conseguiram usufruir de benefício financeiro com essas coisas, né? Então eu fui criada muito em cima de uma disciplina que eu acredito que era muito genuína, assim. Eu tenho a felicidade de não ter vergonha de ser filha de pastores, porque são pessoas muito honestas, sabe? Embora eu mesma não acredite mais nesse caminho que eles me ensinaram desde que eu nasci. E justamente aprendi esse caminho como sendo o único caminho desde que eu nasci. Eu e principalmente meu irmão mais velho, a gente era tido como referência, né? Os filhos do pastor. Então a gente era muito disciplinado, não só para fazer as coisas certinhos, mas a gente tinha nossas responsabilidades dentro da igreja também. Mas vira uma régua ética e moral também, né? E é um peso isso, né? É um peso também, porque o nosso pai, por exemplo, né? O meu pai, ele era
uma dupla autoridade, né? Além de meu pai, ele era meu pastor. Então tinha toda essa questão que para ele também era uma carga, né? De ter que ser a referência, os filhos e tal. Toda uma coisa que haja Que é terapia hoje para pesado. lidar com isso, viu? Então, quando eu finalmente rompi com essa vivência na igreja, foi depois de muitos anos de processos internos, desde que eu fui me entendendo um ser humano que podia pensar com a própria cabeça, e que o meu pai, eu acho que ele não esperava quando ele me dizia que a gente, mesmo que quando a gente estava ali ouvindo ele, ainda que fosse ele fazendo uma pregação e dando um sermão ali, qualquer coisa, instruções e tal, que a gente tinha acesso à Bíblia hoje, né? Que houve tempos em que as pessoas não tinham acesso ao idioma, por exemplo, em que a Bíblia estava escrita, e que a gente tinha o dever, a obrigação de questionar aquilo que estava sendo dito para a gente. E aí é o que eu falo, né? Eu acho que ele nunca imaginou que esse incentivo ia me trazer onde me trouxe hoje, porque foi justamente isso que aconteceu, né? As minhas questões de sexualidade, de me entender enquanto ser humano, dentro daquele contexto que eu vivia, me fez questionar o contexto que eu vivia, e foi isso que me fez entender que não era ali que eu queria estar. Mas foi um processo de muitos anos para eu conseguir romper com essa vida que eu tinha. Era tudo que eu tinha, né, de vida até então. Era a sociedade que você conhecia, na verdade, né? Porque nossa primeira sociedade é nossa família, né? Exato. E aí, logo em seguida, eu comecei a tocar com uma banda na noite, no bar. E aí, em Santos, em isso? Santos. E os meus pais, tadinhos, eles ficaram malucos, né? Eles ficaram muito preocupados e achando que eu ia me drogar e me prostituir. Não que não seja. Não que talvez não fosse um caminho, mas não é o único caminho também, né? Não que não exista um pouco de razão nisso, né? Mas foi bem difícil no começo, assim, meus pais me esperavam de madrugada, eu comecei a tocar ainda menor de idade, com 17, né? E eles me esperavam, com a minha mãe com a Bíblia aberta às 5 horas da manhã, me esperando chegar. Mas aí, aos poucos, eles foram vendo que eu estava trabalhando também, que eu continuava sendo uma pessoa disciplinada, só que não dentro da igreja. Então, comecei a ganhar meu dinheirinho, eles começaram a ver que não estava chegando drogada em casa todo dia. Eu meio todo dia. Foi isso. Você foi tocar em banda cover da noite? Banda cover, Eu fui tocar numa... E é uma escola, né? Eu falo que escola. Banda de baile e banda que toca na noite é uma escola, porque você vai criando uma musculatura, né? Para ser musicista, para ser músico, né? Às vezes muito mais do que numa escola de música, porque ali você tá tocando para um monte de gente que às vezes está de costas para você. Exato. Que não se importam com você, também te dá um exercício de ego ali, né? Dessa coisa do artista ser o centro das atenções. Quando você pega palco de barzinho, de noite, é uma outra parada, né? Eu acho que isso é uma puta cancha que traz para um músico, assim, sabe? Eu, quando comecei a tocar nos grandes palcos, eu acho que isso me trouxe um adianto muito grande, assim, de não tremer na base ali. Porque quando você toca num boteco com todo mundo de costas pra você, com equipamento que tá ali só pela misericórdia, e aí depois você sobe num palco, sei lá, do João Rock pra fazer um show, é a coisa mais fácil do mundo, né? Sim, tipo, depois você tocou difícil. naquele meteoro queimado, recalchutado. Exato. Passou na Danamp 35 vezes. Exato. E vai para um palco de um Lollapalooza, de um John Rock. O contrário é que deve ser muito difícil, né? O downgrade. O que acontece também, tá, gente? Mas é um exercício... Tá tudo bem, é um trabalho foda. Eu acho que esse trabalho de bar e baile, assim, traz uma parada muito... Sim, é uma escola mesmo. Total, é um repertório inclusive repertório, né? Eu falei de criar musculatura, mas inclusive, de repente, você tá tocando na noite com um músico que você acabou de conhecer, que você vai ter que subir no palco com ele... E não tem a liga, não tem o ensaio, você também desenvolve um feeling ali de coletividade, né? Que tocar em banda de noite é isso, né? E aí, Heleninha cresce, longe da igreja, longe dos perigos da igreja, mas muito perto dos perigos da noite. Sim. E aí, isso não é nem mais uma questão para você se isso vai ser uma profissão ou não. Já estava posto.
Ou não? Seus pais cobraram você? Porque 17 anos, quando você começa a tocar, tá naquela fase de vai fazer vestibular, não vai, que você vai ser quando crescer. Os meus pais, eles nunca foram muito exigentes dessa determinação de futuro, assim, comigo e com meus irmãos. Acho que eles sempre apoiaram meio que o caminho que cada um queria seguir, assim. Mas eles foram entendendo e foi seguindo num caminho responsável, assim, de trabalho até. Depois de algum tempo, eles começaram a ir, eventualmente, em alguns shows, me ver de vez em quando, assim, e passaram a lidar bem com isso, mas eu fui entendendo que era uma profissão que eu queria ter. E eu era bem jovenzinha ainda, com menos de 20 anos, então para mim tudo aquilo era muito legal. Imagina Claro. começar a ganhar algum dinheiro fazendo um som, porra, tocando com um monte de gente foda. Santos é uma cidade, né, que é um celeiro, assim, de gente, de músicos e Muitos atletas artistas. e artistas, enfim, de muita gente incrível. Então eu toquei com muita gente muito foda lá em Santos. Eu tive inúmeras bandas, eu já desisti de contar, porque é muita coisa. Porque o rolê da noite também é isso, né? Você Aham. tá ali, você monta uma banda, e monta outra com outro. Vai fazer E subir pra alguém, aí de vai, repente você tava fixa nessa banda, e você vai tinha trocando. semanas que fazia 5, 7 shows por semana, porque fazia sub com Ah, uma, sabe? É uma loucura. E possibilita tudo isso que você estava falando, né? Das pessoas tocarem juntas sem ensaiar, sem aham. combinar, muita coisa e tudo mais. E eu fiquei um bom tempo trabalhando assim, 10 anos precisamente. Quando eu estava com 27 anos, eu já tinha tocado em algumas bandas muito legais, como a Mecânica, por exemplo, que é uma banda que tem um disco lançado que eu não gravei, apesar da minha fotinho estar lá na capa. Mas é um disco muito legal, é uma banda que teve uma trajetória muito massa também. E aí, com 27 anos, eu tava num momento da minha vida, Taina, que eu achei que eu tava ficando velha. Com Com 27. 27, é. Bate essas coisas quando a gente é jovem, Bate, né? bate. Porque agora que eu tô de fato velha, Agora eu tô pensando, agora eu sou de jovem novo ainda. isso, de novo eu tô sentindo isso, só que agora talvez seja Talvez mesmo. agora é de verdade. Pois é, eu comecei a entrar nessa brisa, que eu tava com 27 anos e eu tava ficando velha, e a música não tinha me levado a lugar nenhum, e eu queria desistir dessa palhaçada, porque eu não estava conseguindo ter a vida que eu queria ter com 30 anos, que a gente acha, né, que com 30 anos a nossa vida vai estar resolvida. É porque também a gente vem de uma geração que com 30 anos os pais já tinham casa, 3 filhos e Exato, um cachorro. Assim, basicamente isso, né? exato. Essa construção social que a gente vem é muito pesada, e aí troca essa construção de família dos 30 anos, que já está casado com filho, porque teoricamente a única função social da mulher é essa, era pelo menos, casar e ter filho, e troca por uma questão neoliberal que com 30 anos tem que ter o teu primeiro milhão. Fica Nossa, difícil fudeu. jogar esse game aí pra gente que trabalha com arte e cultura, né? Eu já perdi faz tempo, essa daí não vai dar nem nos 40, que já é agora em abril. Eu entrei nessa viagem, cara, sério, entrei nessa viagem animal, assim, de um jeito que eu falei, não, não quero mais, eu quero, sei lá, quero ter uma vida mais normal, quero conseguir tirar férias e viajar para algum lugar, porque eu já estava há 10 anos tocando, Sim. há 10 anos já trabalhando numa cena que você parece que vai melhorar, e aí não melhora, e aí a inflação vai, seu cachê continua o mesmo, tá ligado? É difícil. E aí eu tava fazendo já o meu terceiro curso técnico nessa época, eu tava estudando edificações, Uau. e eu me formei e consegui um emprego em São Paulo. Você é uma pessoa edificada, então, Eu não sou. pela igreja, tecnicamente. Depois que eu Mesmo. saí da igreja, eu me edifiquei, Muito bem. inclusive. Eu me formei lá e eu entrei nessa viagem de que legal, seria legal fazer uma faculdade de arquitetura e seguir trabalhando com isso, porque Uhum. eu gosto também, é uma veia meio familiar, meu pai, meu tio, meu avô trabalharam, enfim, com essas coisas, e eu realmente gosto. E aí foi a hora que eu falei, parou. Aí eu me mudei para São Paulo, tinha esse emprego lá. Comecei a trabalhar com carteira assinada, pegando metrô, horário de pico, toda aquela vida foda do trabalhador Uhum. paulistano, né? E fui ficando um pouco desesperada. Saudade do barzinho Eu descia às vezes ainda para Santos, alguns finais de semana pra eu ainda tocar. tinha show com a Mecânica e tal. E, e aí fiquei lá trabalhando nesse emprego, e aí foi quando rolou o famigerado, né, o famoso convite do Champignon para tocar com ele depois do falecimento do Do Chorão, né? Chorão. Eu tava, cara,
indo trabalhar. Quando soube que o Chorão faleceu, né? Entrei no carro, escutei a rádio 89 FM anunciando a morte do Chorão, fiquei chocadíssima. Foi meio bizarro, assim, é sempre bizarro quando alguém morre, mas, sei lá, dos satélites ali que ficam no imaginário coletivo, o Chorão era uma pessoa que eu não imaginava que fosse do jeito que foi, assim. Foi bem chocante Foi, mesmo. total. Foi muito chocante, porque ele era uma pessoa muito importante, né? E eu não era próxima do Chorão, né? Conheci ele e tal. Mas acho que a importância do Charlie Brown, no geral, assim, né? A mexida que deu na Sim, música, no e mercado. além disso, eu me lembro que eu pensei muito nos meus amigos, no Champignon, no Marcão, né? Que eu já conheci há algum tempo. De tipo, caralho, velho. Tipo, sabe? E aí? E agora, né? Como que vai ser tudo isso? Enfim. E aí passou alguns dias, o próprio Champ entrou em contato comigo para me contar que ele estava pensando em me chamar. Então foi esse momento da minha vida que eu estava desistida da música, me convencendo de que não era esse caminho que eu ia tomar. E eu senti a música me buscando de volta, me puxando pelo cabelo que eu tinha ainda. Você tinha o cabelo comprido, né? Tinha um cabelão. E eu tava numa reunião do escritório chatíssima no dia que eles quiseram falar comigo. Eu me lembro que, sabe quando você tá naquela reunião assim? Que podia ser um e-mail. Essa reunião podia ser um e-mail. Essa reunião ela tinha que acontecer, ela era muito chata mesmo, que era o início de um grande processo de um cliente, que era um banco. Que a gente ia trabalhar o Brasil inteiro, assim, de fazer muita coisa. Eu ia ter muito trabalho pela frente. Eu já estava exausta no primeiro dia apresentando. Então, eu teve um momento que eu estava muito entediada. E sabe, você pega o celular aqui embaixo da mesa, assim, você dá uma olhada, qualquer coisa para distrair. Só para esparecer. E aí foi o momento que eu vi que eu tinha mensagens das pessoas do Charlie Brown me procurando para falar comigo. E eu entendi tudo antes mesmo de falar com as pessoas, né? Eu falei, é isso, a galera vai me chamar para tocar. Minha cabeça desconectou completamente daquilo que eu estava fazendo naquela hora. Eu estava sem fumar, tinha parado de fumar cigarro fazia uns 4 meses. Eu desci, fumei 3 cigarros seguidos antes de ligar para os caras para saber o que estava acontecendo. Comprei o velho e bom Marlboro, desci, e falei... nunca mais voltei pro emprego, né? Pedi demissão. Voltei pro cigarro, mas não voltei pro emprego. Esse é o final do capítulo 1 do livro. Da minha grande biografia. E aí você tem um chamado. Isso é um chamado. Literalmente. Nossa, que doideira que foi esse chamado, né? Isso aí foi uma parada que transformou muito a minha vida, assim, não tem como, né? Você passar por algo que é tão grandioso, batido, né? Isso mudou tudo minha vida. Foi um novo marco zero da tua carreira, ali mesmo depois de 10 anos. Foi, e você sabe que eu tenho um plano real de escrever uma autobiografia em algum momento. Não sei se Isso eu alguém não vai sabia, ler. não foi combinado, tá? Só tô jogando aqui, pode ser um outro chamado, né? Se fizer, talvez você seja a pessoa que talvez eu saiba que vai ler, então. Porque eu não sei se alguém vai querer ler. Não, eu quero ser a leitora beta, inclusive. Tá, falando, você tá contando a sua vida, será que é assim mesmo? Será que não tem nada mais para contar sobre isso? E quando eu fui planejando um belo dia durante a pandemia, eu comecei a planejar como seria isso, né? Como seria dividido. E eu fui percebendo que a minha vida, a minha carreira, ela tem uma divisão específica de 10 em 10 anos, coisas muito interessantes acontecem. Quando eu fiz 37 anos, né? Que foi 10 anos depois disso, foi quando eu estava começando, de fato, a movimentar minha carreira solo, começando a um outro momento da sua carreira. Imaginar aquilo de fato acontecendo e não só talvez um dia, de fato mirando naquilo que depois veio a sair 2 anos depois, mas foi o começo mesmo desse projeto. Então, de fato, tem aí um marco de 10 em 10 anos. Já estou curiosa desde já para saber o que vai acontecer nos 47. É o livro. Mas a gente chega lá. E aí você vai fazer essa tour com o Champignon. Como finalizou essa história? Acabou para você edificações, arquitetura, esse lugar saiu completamente do teu planejamento, né? Saiu totalmente. Saiu da planta baixa da vida dela. Esse projeto não andou mais. Não andou mais. Saiu total mesmo, porque eu nunca mais trabalhei com isso, eu não saberia fazer um traço de concreto agora, se alguém me pedisse. Esse era o próximo assunto dessa entrevista. Tô com papel e caneta aqui. Tô uma prancha. Estrutural. Exato. Criar uma sapata. Sapatas eu ainda entendo um pouco, mas não esse tipo de sapato. Tem aqui também um chamado para você que tá aí do outro lado. Assim como o Mário. Fica atento. Fica atento. Liga pra cá. Há sinais. Liga já.
Ai, gente. Mas aí vai fazer essa tour. E como foi pra você? Porque uma coisa é você, tá, o chamado é esse, não, o CLT foi de arrasta, Sim. e aí sobe aos palcos novamente, num outro contexto, e com pessoas que estavam muito expostas. É. Eles estavam muito expostos. Isso aí foi uma loucura, assim, eu não tô brincando, não é bordãozinho, clichê, mas terapia hoje, assim, quase 15 anos depois, para lidar com coisas que aconteceram aí. Porque foi muito intenso, assim, Sim, na vida deles, né, dos integrantes do Charlie Brown, era muito intenso. Eles estavam vivendo um luto muito importante sim. e continuaram por muitos motivos que não cabe, nunca coube a mim Uhum. julgar, porque eles voltaram para a estrada tão rápido. Por muitos motivos eles decidiram fazer isso acontecer com pouquíssimos dias do falecimento do Chorão, né? Sim. Então eram pessoas que estavam passando por um momento muito desafiador da Não, e é um vida. lance de viver o luto, talvez, ou uma negação à tragédia, né, que Uhum. aconteceu com o Chorão, também tem isso, Tem né, isso. de você, como que eu lido com isso? Sim. Tipo, vamos tocar que é o que a gente sabe fazer, onde a gente fica feliz, porque dentro desse contexto também veio questões que não cabe aqui a gente discutir, mas porque também eu não tenho interesse em puxar isso, mas as questões com o nome da banda, com o Inúmeras legado questões, né? judicial, inúmeras São questões, muitas né. questões que só quem sabe mesmo é quem está vivendo ali na hora, porque se toma essa decisão, né? Aham, E ao mesmo tempo, era uma exposição muito grande, né? Era sim. os caras dando entrevista pro Fantástico agora, pro não sei o que Porque a amanhã. mão invisível do mercado não perdoa ninguém. Exato, foi um assunto muito exposto. Eu me Foi. lembro muito do quanto era forte o assunto do falecimento do Chorão no Brasil inteiro, num Uhum. nível estrondoso, assim, porque foi de fato uma das maiores bandas do Brasil Total. e uma tragédia perder uma pessoa como essa, Não, né? e umas especulações muito pessoais também, né? Vazamento de fotos, Nossa, e aí sim. todo mundo querendo dar depoimento, porque daí todo mundo depois é pai da questão toda, né? Exato, exato. As pessoas Então. têm umas curiosidades mórbidas muito específicas, né? Aham. Então, sim, eles estavam vivendo esse momento muito maluco, assim, muito sensível. E eu cheguei aí num momento que, cara, que assim, eu acho que só eu sei o que eu tava vendo, né, por fora, assim, de Uhum. pessoas dentro de um caos emocional muito importante e a gente fazendo uma turnê. E falando da coisa mais prática, né, criativa e Uhum. ensaios e tudo mais, foi bastante intenso, mas para mim foi muito engrandecedor musicalmente falando esse período, porque eu não tive muito tempo para saber tocar tudo que eu precisava Uhum. saber tocar. A gente teve 20 dias de ensaio desde o dia 1, que eu falei, ok, vamos nessa, tô dentro. A gente teve 20 dias corridos de ensaio. A gente ensaiou sábado, domingo, Todo dia. todos os dias, durante 20 dias, porque a gente tinha o programa Altas Horas para lançar a banda ali, né? Que essa é a primeira coisa que a gente ia fazer. E a gente ensaiava, a gente ficava ali no estúdio do Marcão 6 horas por dia, mais ou menos. Antes desse período, eu estudava na minha casa 3, 4, 5 horas sozinha, porque eu tinha que chegar lá, de certa forma, pronta. Ia ter um holofote gigante sobre você, sobre o seu trabalho, E antes técnica, mesmo que tudo. tivesse no ensaio, enquanto estava só a gente ali, estava apenas o Champignon na mesma sala que eu, me vendo tocar os baixos que ele Que ele fez, fez. sabe? E que são baixos foda pra caralho. Uhum. Então, eu tava assim, num rolê que eu falei, meu Deus, tipo, deve ser como fazer uma faculdade de música em 6 meses, 7 meses, que foi o tempo que a E gente ter que conviveu. tocar fazer uma, sei lá, não uma ópera, mas você fazer uma apresentação É. ali. E era um repertório de quase 40 músicas, né, Taina, que eu Muita recebi, coisa. assim, não é pouca coisa, eram muitas músicas, coisas bastante difíceis também, bastante arranjo ao vivo e Não, e o baixo muito protagonista, né? muito, muito, Muito muito protagonista. protagonista. Mas foi muito foda, assim, porque o Champignon tava ali, né? E ele. Esses dias eu postei um vídeo sobre isso, inclusive, e muita gente. Ele teve um alcance bem massa. Porque eu demorei também, né? Tem essa coisa sobre isso tudo, assim. Eu demorei todo esse tempo para me sentir um pouquinho à vontade para estar falando coisas como essa que eu tô te falando aqui Uhum, agora, sabe? Foi tudo muito sensível para mim também, né? uhum. Eu vivenciei uma perda do champignon, né? Ao final de tudo Sim. isso,
de um cara que já era meu amigo há muitos Quanto anos. tempo depois? Foi pouco tempo depois do Foi Champion, uns 7 né? meses no máximo, depois Eu 6 lembro que não meses e deu um pouco. ano, assim, porque daí foi o período que vocês estavam juntos, tocando, Foi. né? Foi o período que a gente estava tocando, a gente estava em turnê. A gente tinha lançado uma música já, a gente já ia lançar uma próxima música que era muito legal, que eu tinha feito uma linha de baixo que o Champion adorou e me lembro muito desse momento da gente no estúdio compondo uma coisa nova, né? E a gente ia abrir um show do Red Hot Chili Peppers no Brasil e ele estava super animado. Tinha um futuro posto Ele ia ali. ser pai de novo, né? A esposa Uhum, dele, Cláudia, estava grávida. grávida na época. Então tinha muita coisa acontecendo, ao mesmo tempo que ele estava sofrendo o que foi um grande cancelamento na Uhum, internet, antes mesmo da gente usar esse termo. As pessoas foram muito duras, muito. como são ainda até hoje na internet. Foram muito duras mesmo, com o julgamento, com a falta de sensibilidade, a falta de pensar que aquela pessoa pode estar fazendo isso por qualquer motivo, sei lá. Foi realmente muito difícil. E quando tudo isso se deu, só o fato de perder um amigo desse jeito é muito Como se doloroso. não bastasse, né? Toda essa questão que está exposto, que está sangrando na frente de todo mundo, tem a questão do teu amigo. Exato. E eu fiquei assim, realmente fiquei bastante afastada desse universo. Embora eu tenha tido uma banda com o Marcão, né? Uhum. Depois disso, a Bula, fiquei ali quase 7 anos na banda, a gente lançou 3 discos e tudo mais. Mas a Bula era uma banda que, durante muito tempo, e foi por isso que eu estive nela, inclusive, a gente tinha também um objetivo de não atrelar a carreira dessa banda ao Charlie Ó, Brown, Charlie né? Brown. Então, consegui ficar esse tempo ali e não estar exatamente. Não, eu nunca quis usar o Charlie Brown como meu sobrenome, Uhum. até porque eu nem no Charlie Brown nunca toquei, né? Mas eu também quis me afastar um pouco desse universo porque mexia emocionalmente muito comigo. Porque os fãs do Charlie Brown, o universo inteiro do Charlie Brown é muito É intenso. muito. E não é fácil. Então agora, inclusive, o Rick, né, que é o responsável Uhum. por me trazer aqui dessa vez, e a Maran, foram. O Rick é uma pessoa que eu conheci nessa época lá de trás, da banca. É uma pessoa que acompanhou essa minha vivência ali, né? Na época que ele tinha uma banda também, a gente se Uhum. trombava e tal. E foi por isso que eu quis trabalhar com o Rick, inclusive esse ano, porque eu queria estar com uma pessoa perto de mim que vivenciou essas coisas comigo e que me ajudasse a voltar a, de certa forma, visitar o meu passado, as coisas que Uhum. eu vivi, porque eu estava lá também, né? O Alguém para perdão. segurar tua mão para percorrer esse caminho que já foi percorrido. Eu acho que eu Que você... estava buscando alguém onde eu pudesse desabafar, como se eu estivesse contando a história da minha vida, Uhum. e que também acompanhou isso lá de certa forma, Uhum. sabe? E, e que, exato, que me acompanhasse nesse momento de, tá bom, talvez seja um momento de eu mesma relembrar que eu fiz essas coisas todas acontecerem também, que eu participei de coisas muito É se importantes apropriar da sua história, né, e que eu Helena? estar aqui Essa história é tem a minha. ver com isso também, né? Essa Sim. também foi uma estrada que eu tracei para estar aqui onde eu tô agora, sabe? Porque a banda com o Marcão durou 7 anos. Imagino também que para ele deve ter sido um processo de desatrelar, né? De como que eu trago isso de uma maneira positiva para o meu trabalho, porque sou parte dessa história, porque é sobre Sim. isso, né? Essa história é minha, vou me apropriar dela, mas como eu posso também ser uma outra pessoa, que é a pessoa que eu sou agora, a pessoa que eu quero Aham. ser, o trabalho, outro trabalho que eu quero direcionar, né? É. E olha que essa intenção que eu tive de me direcionar por outro lugar deu bastante certo nesses últimos tempos, né? Por acaso eu acabei esbarrando o caminho da Francisco Elombre, ou eles, o meu, não sei, não Aham. entendi até hoje direito. Como vocês se conheceram? A gente se conheceu pela Ju lá atrás, em 2016 ou 17 por aí. Nas estradas da vida. No comecinho, a banda ainda estava no comecinho. Eu conheci a Ju por um movimento de mulheres da música que a Carol Navarro começou em São Paulo. Uhum. E daí fui conhecendo a banda. E aí foi num bloco de carnaval que eles tinham, né? Que existe até hoje, o Calor da Rua. E aí comecei a virar muito amiguinha deles. Era uma banda muito amiguinha, assim, que são muito legais, né? Dava vontade de ser amiga deles. Então eu encontrava, toda vez que eu tava na estrada e eles, sei lá, estavam no Rio de Janeiro também, eu ia ver o show. E aí acabou que depois, em 2020, quando o Gomes decidiu deixar a banda, aí eles me Veio o chamaram. Aí, convite. aí eu entrei lá e. Você não estava em outro trabalho CLT quando você recebeu esse convite, Não, né? não, dessa vez não. Que ó. Dessa vez eu tinha saído da Ah, Bula fazia meses e eu tava achando que eu ia tirar um ano sabático de banda.
Não, Eu falei, não sinto quero muito. ter banda autoral, eu quero só trabalhar, ganhar cachê. E eu recebi alguns convites que eu neguei, Uhum. inclusive, porque eu falei, não quero, cara, banda autoral é isso. Fiquei os últimos anos da minha vida me dedicando totalmente a isso. Eu quero só descansar um pouco Quero tocar com banda que já tá consolidada, que vai me contratar, pagar o cachê, vou andar de van, assim, a van vai estar tal hora, eu vou sair tal hora. É isso que eu quero pra minha vida. E aí a vida vem e faz o quê? Veio fazer o quê? Francisco é hombre presente. Aí fui eu lá pegar a van, que não foi bem assim como você falou a história, não tá? Você tá falando agora, eu tô pensando, gente, isso não aconteceu. Isso nunca aconteceu comigo. E era uma Kombi, aquelas. A cara da Francisco ser uma Kombi, mas não, mas a gente fez coisas muito legais, na verdade. Eu vi vocês tocando no TEDx Campina. Você viu? Campinas. Vi, tava Foi muito lá. legal Foi esse muito rolê, né? legal. Que Pode conta a crer. história. Eu tava lá. Foi Vendo muito vocês. legal. Que massa que você tava lá Eu também. tava. Eba. Aqui, vários momentos. Aqui eu tô stalkeando, Helena, já 25 anos. Que da Desde hora. a igreja estava lá. Tava lá aquele domingo na ponta da Aquele praia. domingo na ponta da praia. Então, eu lembro. Caralho. Ainda maluca, né? E aí você junta com a Francisco ao ombro. Ah, a Francisco é esse episódio tão bonito na minha vida, né? Que ainda não acabou, porque a banda tá em hiato, Uhum. mas a gente vai voltar em breve, não sabemos quando. Mas, cara, é uma parte muito bonita, assim, da minha Aham. vida. Eu gosto muito, muito desse Nesse momento. momento. Porque são pessoas muito incríveis, são meus Uhum. amigos, assim, mesmo, meus amigos. Hoje a gente não tá trabalhando juntos, mas a gente é amigo, né? Uhum. Grupinho e WhatsApp, 1000 áudios e desabafar. Troca memes, Troca memes. indignações e tudo mais. Exato, são meus grandes amigos, assim, uma família mesmo. E a nossa equipe, todo mundo, Uhum. enfim. E musicalmente a Francisco me trouxe coisas que eu ainda não tinha muito, porque o som da Francisco não é exatamente o rock que eu fazia Aham. antes, né? E então a gente teve uma troca muito legal, porque eu trouxe para eles um rock que eles também Com não faziam peso. antes. Apesar de eu achar que a Francisco Alombre é uma das bandas mais roqueiras do Brasil, porque eu acho que o rock não tá na É postura, na né? quantidade de distorção e nem na sua camisa preta. Então acho que a gente foi um match muito bom de ter assim entre nós, porque eu acho que a sonoridade da banda se transformou um pouco depois que eu cheguei e a minha sonoridade se transformou Uhum. muito depois que eles chegaram na minha vida, assim, né? E me trouxe uma vivência incrível. A Francisco é uma banda que viajou muito, né? Sim. Em 3 anos, assim, eu contei, a partir do momento que a gente voltou a viajar depois da pandemia até agora, eu estive com a banda em mais de 50 cidades fora do Brasil aliás, uma única vez. Porque tem cidades que a gente voltou 4, 5 vezes. Aham. Tipo, mais de 50 cidades, uma única vez, Uma única em vez. 3 anos. É muita coisa. É muita coisa. É muita Eu coisa. estive em lugares que eu nunca imaginei que eu estaria, mesmo se eu pudesse escolher qualquer viagem no mundo, assim. E é uma experiência muito rica o show da Francisco, que eu conheci antes, né, de estar na banda. Aham. Que eu vi várias vezes, você também já viu. Uhum. É uma catarse, É uma catarse. coisa que acontece ali, que é só ali mesmo que acontece. E a música você espera que vai para um lado, a música vai para outro lado, e de repente estamos de pé, e de repente a gente faz uma reflexão, e de repente a gente liga pro terapeuta, mas a gente tá ali, ó, comemorando de novo. É um negócio maluco. Dá assim. vontade de pular, dá vontade de chorar, de exato. sentar e Exato. sei lá, não disse onde. Dá muitas vontades. Muitas vontades. Então, é uma experiência muito maluca e muito grande, assim, fazer parte de uma banda como essa, vivenciar o show do palco também, ver as pessoas, o tanto que o público participa do show da Francisco. Eu fico toda arrepiada de falar disso, porque é uma parada diferente, assim. Eu já fiz muita coisa, né? E eu não tô colocando nada num lugar de isso é melhor do que aquilo. Ah, não, mas são as é- suas experiências de palco mesmo, É uma né? parada muito diferenciada, assim, o que a gente vivia na estrada, né? O que a Francisco tem. Então, esses últimos 5, 6 anos agora da minha vida com essa banda tem sido muito enriquecedor de muitas formas. E é um povinho aí, essa galerinha dessa bandinha. Esse Zé Povinho Esse aí. Zé Povinho dessa minha bandinha. Chico Povinho, na verdade. Zé Povinho é Chico Povinho. Chico Pueblito. Do Pueblito. Eles são grandíssimos responsáveis por eu lançar o meu trabalho solo, assim, sabe? É uma banda que se define como uma banda poliamorosa, musicalmente falando, porque todo mundo tem seus projetos
autorais, e não só tem, como todo mundo se incentiva muito a ter coisas fora da banda. E isso é muito generoso, né? Porque de repente, quando você tá num contexto de banda, toda a sua energia criativa tem que ficar num único lugar, porque aquela banda tem que fazer o melhor, tem que dar isso. E às vezes você não se abre para olhar para você em outras frentes, né? Eu acho muitíssimo inteligente você investir, que seu parceiro de banda tenha outro escape criativo. Isso pra vida, gente. Pra vida, né? Inclusive, pra qualquer tipo de parceiro. De parceria, vamos. A gente tá com muitos assuntos em comum aqui, gostei. Tô gostando. Vou marcar um café quando a gente sair daqui pra gente conversar mais. Tá. Porque é isso, porque vai trazer pro coletivo depois coisas muito mais ricas do que se você ficar ali focando sua criatividade toda nesse lugar. Então, todo mundo tem, hoje, um trabalho autoral lançado, ou mais do que um. O Mateu lançou disco ano passado também, a Ju tem um disco que eu produzi com ela, gravei também. Sebastian já tá, sei lá, terceiro, quarto álbum dele fora da Francisco. O Andrei também tem 2 discos lançados, eu acho. Então, é uma banda que tem essa filosofia de, porra, que legal te ver feliz fazendo uma coisa que não é comigo, sabe? Que legal te ver feliz fazendo algo que é mais você do que a gente. Então, porque não perde, né? Só agrega, ninguém tá perdendo cara, nada. Só melhor, assim, de verdade. E aí a gente tava gravando os nossos discos aí, esses processos durante a pandemia, quando eu fui sentindo que, olha só que bonitinho, né? Que legal isso aqui. Fui me sentindo confortável para mostrar as minhas primeiríssimas guias 2020, 21, que eu fazia no Garage Band, assim, tocando bateria com o dedo, sabe? Que nem aquele baterista lá fez na televisão. Aqui, ó. Tocando assim. É ótimo aquele programa, recomendo. Ótimo vídeo esse. Ótimo vídeo. E aí mostrei pra galera, e a galera gostou muito e me incentivou muito. Você tem que fazer, você tem que gravar, você tem que gravar. Mas você já tinha claro pra você essa coisa do teu trabalho solo, assim? Era um desejo? Porque até então você tem uma carreira de sucesso tocando com outras pessoas, né? Como eu falei aqui bem no comecinho, com o Edgar Escandurra, né? Com uma galera que já de projeção, enfim, né? E aí, esse lugar de olhar para dentro também foi por etapas? Ou, de repente, você descobriu que você tinha uma gaveta na tua casa, que você decidiu abrir e falou, porra, tem umas coisas minhas aqui. Eu fui meio descobrindo, eu acho que eu não tancava muito isso. Não foi racional, vou fazer um disco meu. Não foi muito assim, não. Eu não bancava muito essa ideia. Algumas vezes, quando algumas pessoas me sugeriram isso, eu me lembro que quando eu entrei na Bula, uma amiga muito íntima, que tem muita intimidade para me dizer esse tipo de coisa, ela falou, cara, legal, mas eu acho que você tinha que montar o seu rolê, você cantar suas músicas, escrever suas coisas, fazer sua parada. E eu fiquei até meio ofendida, porque eu tava lançando uma banda nova, como assim você não tá falando que legal sua banda, sabe? E porque nessa época eu me entendia como parte de uma banda, como baixista, que também escreve, porque eu também já tinha algumas coisas na Bula mesmo. Eu cheguei a lançar 2 músicas minhas pela Bula, e cheguei a mostrar várias coisas que não entraram. Tem uma música, inclusive, que sairia pela Bula e tá no meu disco hoje. Mas eu não bancava muito essa ideia, me via mais como parte de um coletivo, e talvez eu não imaginasse que eu tivesse capacidade de fazer tudo isso acontecer sozinha, sabe? Porque é isso, é uma exposição. É uma exposição. O rei está nu, né? As pessoas vão te ver pura e simplesmente como você é. Nossa, total. E eu tô descobrindo isso ainda, cada vez mais, né? Mas aí, durante a pandemia, Tainá, eu descobri a produção musical mais na prática mesmo, de poder manipular uma DAW e conseguir me gravar, que eu fui aprendendo ali. Teve gente que aprendeu a fazer pão, eu aprendi Ableton Live, né? E comecei a gostar muito, que nem um tipo de um videogame, assim, eu passava o dia inteiro fazendo som e amava. E eu descobri também uma forma de me salvar mesmo, assim, aí eu tô falando de um rolê depressivo mesmo, de vontade de desistir da vida que eu vivi muito profundo durante a pandemia, que todos os dias eu acordava e nada mais fazia sentido, não fazia sentido estar aqui, nesse lugar que eu tô. Então... E esse é o lugar mais perigoso de uma depressão, né? Porque as pessoas ainda associam a depressão com pessoas que não estão funcionais, ou pessoas que apresentam uma tristeza, uma melancolia. E a depressão, ela
o lugar perigoso dela é quando você não vê mais sentido em nada, te prende mais a esse game que a gente joga depois que a gente nasce, né? Exato. É um lugar de realmente se soltar, né? De tudo isso. E você continua sendo funcional. E fazendo mil coisas, fazendo tanto mil que é coisas. isso, eu produzi um disco inteiro nesse estado, assim, sabe, de profunda depressão, num estado que eu tava mesmo, que não é que eu tava querendo morrer, sei lá, ou tirar minha própria vida, mas Não fazia mais não sentido fazia tá aqui. sentido viver também, entendeu? Então, se de repente tropeçasse ali, batesse cabeça e acabasse tudo, Tá tudo bem. talvez seria um alívio até, era assim que eu me sentia mesmo. E eu comecei a reunir essas músicas, algumas que eu já tinha desde antes, algumas que eu escrevi nessa época. A primeira música do meu disco, ela é sobre esse momento, mas eu tenho uma característica de escrever músicas tristes com acordes maiores. Daí a música cresce, parece E aí feliz. as pessoas, tenho vontade de ouvir na estrada, dirigindo, e eu lá querendo morrer, assim, escrevendo a música. Chorando em posição fetal. É. Mas a música é de quem escuta, né, no final das Exato. contas. Mas essa produção, né, essas primeiras pré-produções do meu disco foram de fato que me salvaram, que me mantiveram aqui. Porque eu acordava todo dia e ia lá fazer. Então, eu gravei o meu disco 3 vezes, Tainá. Porque a primeira vez eu gravei ele inteiro no GarageBand com um iRig que eu tinha, que uma amiga minha me emprestou, que é um aparelhinho assim, que você espeta o cabo do baixo e grava no celular. E aí eu fiquei, ela me emprestou uma guitarra, eu tinha meus baixos, um microfone, e eu gravei as minhas músicas minuciosamente, colocando detalhinho de guitarrinha, fazendo virada de bateria. Todas as firulinhas, tudo tava ali. lá. Aí comecei a estudar o Ableton Live, ganhei um curso do Matheus, da minha banda. Comecei a estudar, falei, legal, comprei uma interface, gravei tudo de novo, tudo que eu já tinha feito lá. Aprendi umas coisinhas aqui, vou aplicar para ver se vai funcionar. Vou estudar. Gravei o disco inteiro sozinha de novo em casa, até que chegou meu grandíssimo amigo Bruno Pelloni, que é meu coprodutor no álbum, e falou: bora gravar esse disco a Vera agora pra valer? Ou você me manda, sei lá, os extensos, eu não vou mandar nada, a gente vai gravar. E eu fui pro estúdio pela terceira vez e gravei esse disco inteiro, todinho, agora como ele tá lá valendo. O que mudou? Tirando os recursos tecnológicos desse processo, né? Nas 3 versões, assim, o que de você mudou no disco? Você foi recuperando... Não, deixa eu... Só vai fazer sentido eu não estar mais aqui. Depois que eu terminar esse disco, tem mais uma missão. Você vai estendendo a missão, sabe? Assim, uma música, vou fazer mais uma, vou ficar mais um pouquinho. Hoje não. Hoje não, diabo. Eu acho que foi mudando, foi muito legal perceber sobre mim que não só que eu sou boa nisso, como eu gosto de fazer isso, sabe? E é muito gostoso quando a gente descobre algo que a gente gosta de fazer e que a gente é boa em fazer, né? Que a gente sente orgulho de si, né? Exato. Que a gente pode fazer isso, né? A gente pode sentir orgulho da gente mesmo, Exato. tá? E que te diverte no processo também, né? Porque eu, por exemplo, agora, eu tive uma questão de saúde, eu tenho hérnia de disco, né? Você não tem nem idade pra ter hérnia de disco. Pois tenho. Porra, Helena, como assim? Pois é. Você pegou em algum show, certeza, vai passar. Eu sofri um acidente, na real, tomei um cabaço numa escada e entendi essa história. E aí eu tive um travamento de coluna semana passada, acontece. Fiquei de molho, né? Estou ainda meio em repouso essa semana. E aí eu tava num tédio profundo esses dias, porque é isso, São Paulo, carnaval meio começando, todo mundo na rua cheio de glitter, eu na minha casa tomando Voltaren, sabe, toda cagada lá. Sem uma cervejinha, sem um brilhozinho. Aí comprei um videogame no final do ano passado, joguei tudo que eu podia de videogame, zerei o Batman. Zerou o Super Mario, zerou o Enduro, que daí você vai trazendo pra trás os videogames do Rei Leão. Aladdin. E aí... Quando eu não tinha, montei quebra-cabeça, quando não tinha mais nada pra fazer, assim, que eu falei, meu Deus, o que eu faço? Mas nem uma manualidade ali pra... Cara, eu sentei no computador e abri meu estudinho lá e trabalhei em 2 músicas que muito provavelmente vão ser as próximas músicas que eu vou lançar esse ano, que vem coisas novas já em breve. Porque é muito legal você sentar na frente de um software de produção musical, você ter o mínimo de condições de colocar suas ideias ali, de registrar, e eu sei o que é necessário para eu botar minhas ideias ali. Eu nem sou uma grandíssima engenheira de nada. Mas é muito legal, assim, eu me realizo muito nesse lugar, de ouvir depois e falar, caralho, eu que fiz. Eu que fiz e eu gosto de escutar as músicas que eu faço, sabe? Eu acho que esse foi um poderzinho que todo esse processo de confecção do meu disco e de depressão me trouxe, sabe?
nesse momento, assim. E como aí você está nesse processo de construção da sua carreira solo. Você está tocando com outras pessoas nesse momento? Tô tocando com várias Sempre pessoas. rola. Sempre rola. Sempre rola. Sempre rola. Porque você passou a se ver diferente, assim, depois de você se enxergar nesse lugar. Eu sou capaz, eu reconheço a minha estrada até aqui. Tipo, abraçar as outras Helenas. Passei a me ver muito Menos as diferente. do Manuel Carlos, outras Helenas. Cafezinho, dona Helena. É um cafezinho, dona Helena? Eu vou cancelar todos os meus compromissos. Isso é uma coisa que eu posso fazer agora, porque inclusive sou eu que marco os meus próprios compromissos e eu que vou... Você virou a própria Helena da sua vida. Eu virei minha própria Helena. Do Manuel Carlos. Meu Deus do céu. Minhas reuniões, né, com todos os meus setores, que sou eu sozinha. O foda desse rolê todo é que eu não posso mandar ninguém embora se der uma merda, né? Porque sou só eu. Se demitir, eu entendo como é essa sensação. Porque eu queria botar a culpa em alguém, porque a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Pois não dá, porque é só dá. você. Mas sim, eu acho que eu fui percebendo uma coisa muito legal, porque a gente fala muito, né, sobre ser artista independente, por exemplo, e o que isso significa, né? Na significa prática. Você se fuder pra caralho, porque você já não tem grana. E aí você não vai ter mais um monte de coisa que é necessária. Então, a gente, como artista independente, a gente tem que ser muito multifuncional, a gente tem que aprender a fazer tudo, aprender a dar conta de fazer tudo. E para além de gravar um disco, de produzir um disco, de fechar arranjos, né? Convidar pessoas muito legais que eu trouxe para participar desse álbum também. Eu também tive que fazer toda essa gestão, porque eu, por exemplo, chamei o Rick e a Mara para trabalharem comigo depois que o disco já estava lançado. Então, eu aprendi muito sobre o processo de lançar um disco na prática, colocar um disco para rodar no Spotify. Como é que você registra as músicas? Como é que se distribui? O que significa ser intérprete? O que é o direito conexo, sabe? Eram coisas que eu já vinha me interessando muito, por exemplo, na época da Bula, que também fiz essas coisas por lá, esses registros e tal. Mas agora eu tive que fazer tudo de fato sozinha. Então, todo o meu planejamento, qual é o dia que eu vou lançar o meu disco? A partir de que eu decido isso, sabe? A partir de que dado, assim? E aí eu vou lançar um clipe, ou não, eu vou... Todas essas decisões e gestões... É uma gestão de projeto integrado, né? Porque é tudo. Lançar uma música não tá só em você compor, a música tá pronta e você colocar na plataforma. Tem um monte de papelada. E justamente fazer esse cronograma de lançamento, de como vai ser um álbum cheio, vou lançando singles que ao final vai completar um disco. Exato. E que mensagem eu quero passar no sentido da estética mesmo da coisa toda, né? Você tem que gerir mesmo todos os detalhes da coisa. Eu fui percebendo quanto isso é grandioso, mas depois que eu já tinha feito, uma vez uma amiga minha me chamou e falou, cara, eu tava pensando se você poderia me dar uma consultoria, porque eu tenho umas coisas aqui e eu não sei exatamente como me organizar para fazer, e aí eu fiquei pensando que, você fez tudo isso, você faz, né? Você deve fazer. Eu falei, caralho, eu nunca pensei em fazer uma consultoria, mas pode ser. Eu sou baixista, mas eu sou mentora também agora. Você falou, eu vou fazer essa mentoria aí pra você. Viu? Porque realmente foi uma trabalheira enorme, assim, que me deu. E eu aprendi muita coisa. Fiquei muito cansada, né? Tipo, me deu uma exaustão absurda, porque tudo isso eu tava gerindo enquanto a Francisco tava em turnê de despedida, rodando o mundo, num momento totalmente sensível ainda, emocional e tudo mais, sabe? E aí você tem que pensar, é bom eu lançar meu disco antes ou depois da Francisco pausar, por exemplo, sabe? São 1000 coisas que você também não sabe, né? Quando você tá no primeiro disco ali, lançando uma carreira solo, você não tem referência de nada. Então, vou fazer. Talvez seja bom, talvez seja ruim. E numa próxima a gente testa. Acerta, Mas eu acho que eu virei outra artista desde que eu assumi essa minha coisa mesmo, assim. O nome do disco mesmo tem muito a ver com isso, sabe? E o fato de ser uma pergunta, na verdade, tem muito a ver com isso. Porque nem eu sei o que seria tudo eu se eu fosse dizer, sabe? Tipo, eu ainda tô descobrindo tanta coisa a essa altura da vida, né? Tudo eu, mas é tudo o quê e eu quem? Exato. Eu qual? Qual de mim? Qual de mim? Porque tem aquele momento que a gente entra numa confusão. Sou eu a produtora, eu a musicista, eu a minha plateia, eu a minha crítica.
E tendo que lidar com essas questões também do mercado musical, né? Você falou, o que é ser um artista independente? O que a gente tem hoje de lançamento de plataforma é o Spotify, é o YouTube, né? São essas plataformas que agregam, né, o som, porque o lance de lançar um disco físico não existe mais. Você lança como um souvenir, como uma memorabilia ali, não tem mais uma coisa, vou lançar e vender 1000 discos, né? Então também vai para esse lugar de como, tá, já descobri, vou parir um disco. Para onde ele vai? O que ele vai ser depois que ele sair daqui? Porque depois que ele sair daqui, eu não tenho tanto controle mais. Aí perde tudo. E aí você começa a tentar colocar tudo em plano cartesiano na vida, né? Eu vou administrar, porque eu tenho controle de tudo. Então eu vou fazer pra cá, vou fazer pra cá. Sim. E aí o cavalo sai doido pro mundo. Não, você perde o controle na hora. Eu mesma perdi, planejei uma coisa e depois tive que mudar o plano. Porque quanto mais você planeje, nada vai garantir que seu plano vai dar certo. E a vida da gente que é artista é essa mesmo. Então eu planejei 4 singles, aí no meio do caminho a agenda da Francisco me influenciava completamente. Então eu acabei lançando um single a mais para dar tempo de lançar o disco mais para frente. E no fim foi uma ótima escolha, no fim foi mais legal, eu acho, do que eu tinha planejado, sabe? E é muito legal, eu tô me divertindo. Tá gostando desse processo? Você tá feliz com esse processo, assim, Quando a gente fala feliz, não é que a pessoa, assim, tá tudo resolvido na vida dela, mas há de se ter um sabor na nossa caminhada, né? Há de ter boas vistas aí, mesmo quando o caminho, às vezes, é mais difícil, né? Eu anseio, claro, com calma. Não anseio, porque ansiedade não, mas eu gostaria, né, que um dia esse trabalho pague também os meus boletos. Sim. Mas ele me faz feliz hoje, porque eu me divirto, eu gosto de fazer o meu show sozinha. Você fez um agora recente, agora em janeiro. Fiz, foi o primeiro desse ano. Eu fiz, até agora eu fiz 2 formatos de show. O primeiro deles, que foi o primeiro show de todos, foi muito legal, em São Paulo também. Fez com banda? Como você fez? Eu fiz um set de 2 pessoas. Eu e o Bruno, que é esse meu amigo que produziu o disco comigo, que é um beatmaker maravilhoso, e eu chamei ele pro disco por causa disso, porque eu gravei todos os instrumentos ali, chamei outras pessoas, mas as baterias, elas são baterias eletrônicas, né? E eu queria ter gravado as baterias também. Mas eu cheguei numa decisão ali no momento que eu falei, melhor eu vou assumir essa estética. E aí o Bruno entrou numas de construir uns beats também, eletrônicos mesmo, e sofisticados e muito legais. Então a gente bancou essa estética eletrônica mesmo da bateria. Então, esse primeiro show fizemos os 2, num esquema que o Bruno era meu DJ ali, soltando os VS, as bases, e eu e ele, a gente tocava baixo e guitarra alternadamente. Enquanto eu tocava um, ele tocava o outro. E foi muito legal. A gente fez a abertura do show da Maglore lá em São Paulo. Tava cheia a casa. A galera gostou muito do show. Eu me diverti muito fazendo. E esse show de janeiro agora, eu fiz num outro formato que é eu sozinha com meu violão, que é bem diferente do que é o disco, mas é o mais próximo possível de como eu compus as canções. Porque eu componho elas no violão, né? Eu não componho canções no baixo, né? Pra cantar. Mas é um show que eu gosto muito de fazer, porque daí eu tô sozinha no palco, eu me sinto muito à vontade no palco, apesar de... É o lugar que eu mais me sinto à vontade na vida, assim. Mas é que é um outro momento, né? Você tem uma luz em cima de você o tempo todo. Durante o show todo, né? Exato. Também tem esse lugar de... Não te assustou em nenhum momento? Uma coisa você tá com o Bruno, fazendo um jogral ali, agora sou eu. Você tem um cúmplice, você tem um parceiro de crime ali. Me assusta muito, eu passo o dia nervosa, ansiosa, andando pela casa de um lado pro outro com dor de barriga. Mas me assusta antes, na hora que eu subo no palco... Já era. Passa, porque o palco é, de fato... Mesmo com um trabalho novo, eu constatei que o palco ainda é o lugar que eu mais me sinto segura na minha vida. É o seu altar, seu esconderijo. Se eu pudesse estar, por exemplo, nos trabalhos da escola, que eu morria de medo, talvez era o meu palquinho já. Que eu me sentia tranquila lá, ficava nervosa, né, pra caramba, mas subia lá em cima para fazer uma palestrinha com os amiguinhos, eu amava. Acho que dizem que é o meu ascendente leão, né, que faz isso comigo.
E eu me sinto muito bem, assim, a minha vida toda, todas as vezes que eu me senti muito nervosa antes de subir num palco, eu sabia que ia ser o momento que eu pisasse lá e que eu visse uma multidão Tudo ia ou passar. uma ou 5 pessoas, que as coisas iam passar. E nesse show sozinha, aí eu utilizo um pouquinho dos meus dotes de stand-up comedy autodidata, faço umas piadas e vou ganhando a galera no Aham. carisma No um pouco carisma, é também. isso, gente. Você Ganhar a galera vai no rindo, carisma. quando vai estar comprando uma camiseta no É final. isso! Gente, Aliás, eu trouxe pra uma vida. camiseta pra você, esqueci de te falar, tá aqui. Eu quero a camiseta, é que eu tô de vestido, não vai rolar. Vou Com pegar 17 anos eu faria isso, com 44 não vai rolar um peitinho nesse programa, gente, porque eu tenho que tirar a mesa para ver o peito, e o joelho, né? Tem uma questão da gravidade tá posta em aqui. Que questão, então é absurdo. isso. Mas, e aí no show, você lançou 5, 6 músicas? Quantos singles você lançou até agora? Eu lancei 5 singles e o disco tem 7 faixas, eu acho. É isso. E aí foi fazer foto também para capa de Fui disco. fazer foto. Como foi esse momento de estúdio também, que é uma outra. Ah, eu detesto esse momento, Tainá. Eu Jura? odeio tirar foto, eu não gosto, cara, eu não gosto. Se eu pudesse, eu só faria fotos assim que eu não sei que estão sendo tiradas, sabe? Tira aí, enquanto eu faço qualquer coisa, porque eu Tô detesto passando um posar. café, tira umas fotos aí que vai ser a capa do disco. Sei lá, eu não gosto de posar, não. Eu fiz uma sessão de fotos essa semana, inclusive, com outro projeto que vai rolar aí no meio do ano. E eu detesto, eu não gosto de me ver na foto, eu não gosto do momento de posar pra foto. Mas assim, mas é isso. Aham, faz parte. Eu chamei um time muito seguro de pessoas que eu confio muito, uma fotógrafa maravilhosa, Marcela Sanches, lá de Santos, que já fez fotos com todas as minhas bandas que eu tive. Porque eu sabia que ela ia me ajudar, me dirigir um pouco Qual que é o nome também. dela? Marcela A Marcela Sanches. Sanches. Ela é muito foda. E aí eu elaborei essa coisa de cada instrumento ser uma pessoa, né? Então, Uhum. cada instrumentista ali tem um figurininho, aí eu montei uma bateria. Então, tinha algumas fotos que eu estava espontaneamente posando, né? Sem exatamente ter que encarar. Mas sempre tem aquele retrato promocional que você tem que fazer olhando para a câmera. Eu detesto esse momento, nossa, eu odeio. Mas eu gostei muito de pensar que Na roupa que eu usaria historinha. na historinha. Qual que é a Helena Baixista vai usar o quê, sabe? Tipo, Porque uma fotografia é um registro de um momento histórico teu. total. E que, né, querendo ou não, se o mundo não acabar, vai ficar eternizado isso em algum momento, né? Vai ficar. Já está. É uma fotografia ali de um momento. O disco é uma fotografia de um momento, né? Quem é Totalmente. você agora? Se você Exato. tivesse lançado esse disco 10 anos atrás, seria uma outra Helena, Seria uma outra história. As próprias músicas, né? Tem músicas ali que eu escrevia 10 anos atrás. E essas músicas são uma fotografia daquele momento, já não são mais de hoje. É bom que as músicas elas sempre continuam tendo esse poder de alcançar alguém que se identifica com ela, mas não necessariamente eu me identifico exatamente com aquilo mais hoje em dia. Porque tem sabe? isso, né? A questão do autoral, né? Do artista quando decide por esse caminho, sempre tem uma questão meio autobiográfica, assim, né? Nas canções. E aí, quando você fala, tem música de 10 anos atrás, que é um outro momento teu de carreira, de vida, de tudo, outras experiências. Você abraça também essa. Por que você tirou uma Helena de 10 anos atrás da gaveta para no ano de 2025, 2026 lançar? Alguma coisa faz sentido ali para você ainda? Alguma coisa te cura? Alguma coisa te cria? Cara. Faz sentido eu olhar para quem eu sou agora, graças a certas revoltas que eu tinha naquela época. E a maneira como eu expressava minha revolta naquela época, que já é muito diferente de como é hoje, sabe? Eu vivi num cenário muito masculino do rock, né? Que você conhece, você sabe como é isso. Então, essa música em questão se chama Não Tem Lugar, tá no disco. E ela desde sempre que eu mostrei as minhas músicas, minhas sementes de músicas, ela sempre foi a música que mais chamou a atenção das pessoas. E as pessoas falavam, caralho, que música foda. E eu tinha algumas questões com ela, porque certas coisas ali eu olhava e via uma revolta muito juvenil, uma coisa bem jovenzinha minha, me via ali, Heleninha, no meio de um monte de cara, sofrendo toda essa coisa que se sofre no meio de um monte de cara roqueiro. Mas eu abracei essa parte da minha vida e eu quase desisti de lançar essa música, na verdade. Mas eu fui entendendo que é isso, é importante, né? Sim.
talvez eu não escreva mais sobre isso, porque um dia escrevi, sabe? Porque um dia me Já passou. botei pra fora esse sentimento. E porque, infelizmente, tem pessoas que sentem isso ainda hoje com essa mesma latência, sabe? Que escutam essa música e que sobre outros aspectos também, não exatamente aquilo que eu vivi, mas com a sua luta individual, assim, encontram algum Se tipo de reconhece. identificação, né? Porque a gente acaba fazendo esse serviço de interpretar os sentimentos das pessoas, né? Sem saber o que tá Sim. fazendo. Então, decidi colocar ela ali e é uma música bem importante, assim. Hoje eu já fiz as pazes com ela estar. Mas especialmente também, eu acho que agora mesmo que mais me pega muito é a minha maneira de ver e de falar sobre o amor, por exemplo, que é muito diferente de como era naquela época. Então, as minhas músicas românticas que estão nesse álbum, elas não representam mais muito a maneira como Que você eu pensa. penso hoje, assim. Mas eu pensar como eu penso hoje só acontece porque passei por isso também, então tá tudo É bem, porque sabe? eu acho, a arte também tem esse lugar, né, da gente não precisar ter compromisso com quem a gente já foi. Uhum. Eu não Uhum. preciso ser aquilo pra Vou sempre. anotar isso aqui pra eu falar na próxima É, entrevista. porque eu não vou lembrar da frase. Depois eu vou ver o vídeo, vou lembrar e vou anotar também. Mas esse Porra! lugar da gente não ter que ter. Não... Ai, você mudou, cara, ainda bem, né? Ainda bem, né, Porque as pessoas gente? cobram muito, ainda mais do artista, né? Ah, o seu disco 1 não é igual ao disco 2. O trabalho que você tá fazendo não é o trabalho igual você fazia com a banda, Uhum. né? Sempre rola uma cobrança de uma expectativa Sim, de você repetir uma receita. exato. E rola isso para nossa vida pessoal também, né? De quem a Sim. gente era e já Eu acho foi, não? que é como dizia Nina Simone, né? O artista tem o papel de refletir o seu tempo, né? O que está Exato, acontecendo ali na exato. hora. Então, os tempos mudam também. Se eu tenho que refletir sobre o tempo, por que eu não posso refletir sobre mim também? As coisas que eu não Exato. penso mais. Quero falar das coisas que eu não penso mais, né? E tomara que a gente vá mudando com o tempo, Sim, né? Tomara que a gente vá refletindo muitas vezes porque é e necessário, se né? ajustando, É né? questão de sobrevivência, Porque né? quem ficou parado no tempo aí, que pelo amor de Deus, né, Uhum. gente? 2026 já Mundo acabando o e você mundo aí já. pensando na mesma merda de Exato. 1950. E cantando a mesma coisa que Cantando a cantava mesma 10 anos coisa. atrás, 20 anos É, atrás. como se fosse novidade, né? É, Como se fosse babado. novidade, babado. Me conta, muita menina te procura, assim, que quer ter banda, que quer. Fiquei com medo. Eu fiquei com medo da sequência dessa pergunta. Meu Mas pode Deus, responder me o que deu você até um pensa. calor. Muita menina te procura, Helena. Fim da pergunta. Um ícone Vamos pros entre as comerciais pra eu me jovens. recompor aqui. Você ficou vermelha. Fiquei, né? Eu imagino. Muita menina me procura. Você dá aula de baixo online? Me conta. É uma baixaria, viu? É Vou te uma falar. baixaria. Ai, ai. Não, eu dei aula de baixo durante É, a você estava pandemia, eu tava te comentando. falando, né? Não foi uma experiência muito legal pra mim, não. Fiquei bem frustrada porque não dava pra ouvir direito as pessoas. Mas a maioria das minhas alunas eram mulheres, eram meninas que queriam tocar baixo. E sim, eu sempre tive A maioria essa. era mulher? A maioria das minhas alunas, sim, Que eram legal. mulheres. Ah, tem essa coisa, né? Eu acho que baixistas como eu, a Carol, Uhum. que a gente tem a mesma idade, Carol acho que faz 40, um pouquinho antes de mim. É. A gente tem esse papel de um momento que ainda não tinha tantas baixistas, né? A internet tinha, Total. era um pouco diferente, né, do que é hoje. Bastante. E então eu acho que acaba virando sim uma referência, né, de certa forma. E aí tem de tudo, sempre tem essa história, Uhum. meninas novinhas, mulheres mais velhas, que resolvem começar a tocar baixo, bem mais velhas que eu, por exemplo. Eu acho isso Ela tá falando de mim, porque extraordinário. ela falou que qualquer momento, mulheres mais velhas, Mas bem mais você velhas é que ela. 4 anos mais velha que eu, Tá rapaz, falando, cara. uma hora vai chegar meu momento de aprender a tocar baixo. Quando você quiser, me fala, a gente pode se ajudar nisso. Eu não vou passar essa vergonha, não, Helena, tá louca? Como assim, gente? Nossa, gente, não. Eu fico ouvindo as pessoas tocarem. Pra mim tá lindo já. Imagina, é só querer estudar, né? Mas aí tem que querer bastante. Tem que querer Tem que querer bastante, bastante. muito na É. vida. Não dá pra ser sem querer, não. Não dá. Às vezes eu recebo umas mensagens da galera assim, nossa, quando eu crescer,
eu quero tocar que nem você, e não sei o que lá, e meu sonho. Eu falo, caralho, velho, faz 20 e tantos anos que eu tô fazendo isso, sabe? E a gente tá numa geração que é todo mundo muito rápido, né? Tipo vídeo de TikTok, né? Você pegou, estralou o dedo, já tá fazendo uma É. coisa ótima, né? Se as pessoas me pedissem uma dica, né, de como fazer para tocar baixo, assim, que nem você, eu falo, me chama daqui 23 anos pra gente, e eu tô falando só de De carreira profissional, carreira. né? Aí a gente conversa. Mas eu acho muito lindo ser algum tipo de referência para pessoas que não são homens cis num Sim. instrumento como o baixo, que é tido como um instrumento que é um instrumento para homens cis, né? Porque é Uhum. um instrumento grande, porque Mas qual instrumento não é para homens? Eu acho que a gente tem a era das cantoras, né, de rádio, aquela coisa, a mulher sempre como uma diva no palco, né? Porque tem uma postura que a mulher tem que ter no palco. Tem o tipo de música que mulher tem que cantar no palco, né? dizem que sim. A música brasileira, ela foi bastante higienizada também, né? Muito. E aí eu acho incrível como, por exemplo, você não ter uma grande procura de homens, porque reflete muito uma sociedade que a gente vive, É né? verdade. Onde os nossos ídolos, de um modo geral, tá? Não tô falando os meus, mas de um modo geral, sempre acabam em algum homem. As referências Ó são que sempre pica, ó que essas. foda, ó aquele homem, ó aquele empresário, olha aquele músico, olha aquele escritor. A gente vem muito nessa construção, né? E não que não tenhamos boas referências femininas. A gente aprendeu a admirar o homem, né? Os nossos Total. heróis É. na construção do imaginário coletivo são homens, né? Quando você não é um homem cis, você tem que provar, assim, pelo menos umas 3 vezes mais que um homem, Sim. que você é boa naquilo que você faz. Não basta você ser boa, você tem que ser 3 vezes melhor, sabe? Então, eu acho que pessoas que não são homens cis, quando se destacam, essas pessoas passaram por uma batalha Muito muito grande. intensa para ter um lugar de destaque, ao ponto das pessoas respeitarem, sabe? Ao ponto delas terem você como referência. Sim. Eu ouvi muitas vezes, por exemplo, um dito elogio, um falso elogio, de que eu acho que você é a melhor baixista mulher do Brasil. Sabe? Porque na categoria homens eu não concorro. Sim. A categoria homens o homem, ele não tem uma categoria, na verdade, né? Ele é o melhor baixista do Brasil. Sim. Aí se tem uma mulher, ela é a melhor baixista mulher, porque ela só vai concorrer entre as mulheres e entre os homens ela não vai estar lá. É a mesma coisa do futebol, né? Quando a gente fala, vai ter jogo de futebol. Beleza, todo mundo pensa no jogo de futebol. E aí, quando é de mulher, jogo de futebol feminino. Porque não é jogo de futebol masculino, jogo Exato. de feminino, né? O mulher, ela sempre tem que carregar o sobrenome junto, né? O feminino, a mulher baixista, né? Exato, eles não precisam desse tipo de referência, né? Sim. E a gente precisa muito mais, né? Então, Sim. a nossa luta é isso. Eu acho que no mínimo 3 vezes mais, assim. Se eu não fosse se eu fosse um homem cis, se eu fosse um cara cis, eu acho que eu poderia ser 3 vezes menos baixista do que eu sou, sabe? Talvez eu estaria no lugar que eu tô hoje, no mesmo lugar. Porque é mais fácil. Sendo É uma pessoa inegável. nem tão dedicada, nem tão boa, que não buscou. Quer isso. dizer, um homem medíocre ainda é considerado mais do que uma mulher foda. É verdade, essa que é a realidade mesmo. A gente dá um ralo do cacete pra chegar nos lugares e depois ainda ter que ouvir esse tipo de elogio. Sim. E foi muito engraçado, porque eu tinha feito um show nesse dia e eu tinha tomado umas Coca-Colas a mais. Depois do show, eu tava ali à vontade. Coca zero faz mal, gente, aspartame que Não chama. tomem muito, é muito concentrado o açúcar. E, cara, ele veio com esse papo e ele me pegou num dia que eu não tava disposta a discutir. Não, eu não tava disposta a ouvir esse tipo de coisa, eu tava disposta a discutir. Entendi. E eu acabei com esse menino. E pior é que era fã. E ele achava que ele tava me fazendo um elogio. Não, mas eu falei, cara, nunca mais você fala isso pra uma mulher que você encontrar na sua frente, sabe? Mas nenhuma! Nunca mais, porque você não tá me elogiando, não. Pelo contrário, você tá botando meu trabalho na lata de um lixo que você nem sabe que existe, tá ligado? Que é insignificante pra você, mas, mano, só não faz isso mais. E o coitadinho, queria tirar uma foto, saiu sem foto, tomando um esculacho, foi embora.
propague a palavra, já que você tomou esculacho, faça valer a pena esse momento, entendeu? Exato. Sem Elogie virar... as pessoas direito, sem categorizar, né? Porque é. nada a ver categorizar, as pessoas já errou aí. Para de assistir elogios de Café com Seu Pai, dos Redcast da vida. Exato. Escutem mais mulheres, inclusive. Quem sabe você aprende Exato. mais, né? Aham. Quem sabe não aprende mais. Quem sabe? Musicistas que você gosta de ouvir. Eu gosto muito de ouvir álbuns. Aham. Eu nunca tive muito uma pira assim, em um músico específico Uhum. que, né, claro que eu tenho minhas referências e meus baixistas que eu gosto e tal. Mas eu gosto de bandas, né? Eu gosto de ouvir discos, assim. Então, por exemplo, ontem saiu um álbum de uma banda nova, aliás, um álbum novo de uma banda que eu gosto muito, que é uma das minhas bandas preferidas, que tem uma mulher no baixo também, que chama Silver Sun Pickups. É uma banda da Califórnia, que é uma grandíssima referência para o meu disco, por exemplo. Em termos de bateria, se eu fosse baterista, eu gostaria de ser aquela baterista, por exemplo, sabe? É um cara que praticamente a bateria dele só tem chimbal e caixa e bumbo, e ele fica com a cabeça baixa, assim, sabe? Umas viradinhas só de caixa. Eu amo esse tipo de som. Uma guitarra com um fuzz bem podre, assim, bem sujo, que eu busquei muito também essa sonoridade pro meu disco. Baixista maravilhosa. É uma banda que eu gosto muito, tá aí. Uma banda que todo mundo ali me contempla bastante. Você ficou preocupada na hora de compor, de não parecer nada, ou de parecer alguma coisa? Tô falando de referência, porque assim, é um conjunto dos seus 20 e tantos anos de carreira, das coisas que você ouviu, das bandas que você tocou, de tudo, né? E o artista é feito também das coisas que ele lê, do que ele come, dos boletos que ele paga, Exato. da casa que ele vive, da arte que ele consome. Para você achar, além da sua sonoridade, você teve alguma preocupação de como você deveria soar para estar nas plataformas? Você teve essa preocupação com o mundo do lado de fora na hora de compor suas músicas? Assim, puta, agora tá rolando mais esse tipo de som, ou eu tô ouvindo mais isso? Isso te atravessou? Eu acho que eu tive mais curiosidade de descobrir aonde ia me levar as ideias que eu tinha. Por exemplo, ideias de guitarra, né? Que apesar de gostar muito, eu nunca fui exatamente guitarrista de pensar arranjo. Qual vai ser o bilim bim bim que eu vou colocar no meio ali no Qual vai ser o negócio? timbrinho ali? Timbres, exatamente. Foram coisas que eu fui descobrindo, que o Bruno me ajudou muito também, especificamente com timbres de guitarra. O que me aconteceu nesse disco, na verdade, foi um processo contrário. Foi que eu fui descobrir depois o que o meu som ia aparecendo. Tá. E as pessoas iam ouvindo, iam me dando algumas referências, algumas dicas. Então, por exemplo, eu ouvi que lembrava bastante o Garbage, que faz sentido porque é uma das minhas bandas preferidas da vida também. Apesar de eu não ter buscado isso conscientemente, mas aconteceu. Algumas pessoas trouxeram referências ao som meio santista, e eu acho que é isso, eu sou santista e é sobre isso mesmo. Mas uma coisa que me surpreendeu muito, e eu adorei saber, é que, coincidentemente ou não, eu tenho alguns amigos argentinos e eu mandei as músicas para esses amigos que não se conhecem em momentos separados. Um deles é o Javier Kalec, que está no disco, na guitarra, na primeira música. Um guitarrista incrível, que é diretor musical do Jorge Drexler. Tipo, puta cara foda. E fui mandando meu som para essas pessoas que são argentinas e eles escutaram e me deram o mesmo feedback. Cara, o seu som é muito rock argentino, é muito Soda Stereo, Gustavo Cerati, sabe? E eu ficava assim, impossível. Como que isso é possível? Por quê? Eu não fiquei escutando rock argentino. Na minha adolescência, inclusive, eu não podia nem escutar as músicas do mundo. Eu só podia escutar a Oficina G3, Fruto Sagrado. Só Aline Barros rolando. Só Aline Barros. Eu ouvia mesmo, no começo da carreira dela. Então, eu fui entendendo, né, na verdade, depois de ouvir isso tanto e falar, caralho, e aí eu fui escutar alguns discos específicos que essas amizades me mandaram e eu falei, caralho, parece mesmo, entendi, tem coisa aqui do meu som, tem coisa do rock argentino. Como que isso foi acontecer, né? Aí eu fui entender um pouco que o Brasil, ele sempre teve essa conexão, né? Na Argentina, por exemplo, tem inúmeras bandas brasileiras que fazem muito sucesso lá. Não, Paralamas do Sucesso, por exemplo, gravou um disco todo, isso para falar de uma banda grande, midiática, né? Mas tem um disco todo espanhol. Hoje é muito forte lá. Sim. E outras bandas
como Tijuana, por exemplo, que gravavam músicas em português que eram em espanhol. Capital fez isso também. Tem um monte de músicas que são cantadas em português que até hoje pessoas ainda não sabem que são originalmente de algum país do nosso continente. E muitas do rock argentino, que é um rock muito forte aqui, Sim. né, na América Latina. E acho que essa influência, ela veio meio que através do rock nacional de uma forma meio inconsciente, sabe? Chegou até mim e eu absorvi isso sem estar racionalizar. mirando nisso, sabe? E fiquei muito feliz, porque realmente o rock argentino me agrada muito, eu escuto bastante, assim. Turnê de Helena Papini na Argentina, queremos. Aí vamos, tchê! Vamos fazer um repertório. Você tem sonho de fazer feats? Já que a gente fala de música, assim, a coisa do feat, ela é bem, né? Uma coisa bem do mercado musical, né? Tem alguém que você gostaria de dividir um palco, assim, Cara, eu... Pode falar que não consegue pensar em ninguém agora, para não queimar com Não, se queimar com ninguém. O mundo tá aberto aqui, ó, aceito parcerias. Não, eu tive algumas vontades assim que eu realizei nesse disco, né? Tem alguns feats muito legais ali. E teve alguns que eu não realizei também, que eram sonhos que eu tinha de ter música junto com essas pessoas. Por exemplo, eu tenho na minha casa, e eu sou muito da coisa do papel, de escrever, planejar. Então, na minha casa eu tenho um quadrinho que eu fiz depois, que é uma folha zona assim, A3, que tem o primeiro ideal de ficha técnica do meu disco que eu fiz há um tempão atrás. E ali tem alguns nomes que eu sonhei alto, assim, que eu gostaria de ter. Um desses nomes é a baixista dessa banda, a Nick, do Silversun Pickups, porque eu tenho uma música no disco que o nome provisório dela era Silver Sônica, porque ela é totalmente referenciada nessa banda, não tenho nenhuma vergonha de dizer. Totalmente referenciada num som específico deles, assim. Mas não aconteceu. Tem uma artista argentina também, que se chama Marilina Bertoldi, que eu conheci em uma turnê com a Francisco, e depois a gente tocou no mesmo Lollapalooza do Chile há um tempo atrás, que é para mim uma das roqueiras atuais mais incríveis, assim. Ela é baixista também, mas também é multi-instrumentista, também grava todo o rolê dela. E foi também um sonho que eu tentei ali, mas acabou não acontecendo, porque as épocas não bateram. Tash Sultana é outra pessoa que eu tive num show agora recentemente que ele fez em São Paulo, que também é uma pessoa que destrincha, veio da coisa da arte na rua, de soltar loopings e sobrepor e sair tocando. Então é meio que um tudo eu. O show, assim, foi aulas. Pessoa incrível, que canta muito, toca tudo muito bem. E, porra, seria foda, assim, uma turnê ali, abrir uns shows de Tash Sultana, seria um sonho, com certeza. Demais. Vou pensar em outros, porque essa é uma ótima pergunta que ainda não me fiz tanto assim. Eu tenho perguntas para me fazer ainda nesse processo. Mas calma. Tem coisa que a gente deixa para terapia, tem coisa que a gente leva para entrevista e tem coisa que a gente catalisa na mesa do bar. É assim que funciona a vida. Boa. Né? Sem cobranças, sem cobranças. Onde acha seu som? Onde você tá? Videoclipes tem previsão? Eu sei que videoclipe é uma coisa que é um gasto, né? Grande, assim. Mas é muito legal de fazer também, né? Também é um registro massa. Eu não tenho planos agora de fazer videoclipe, mas eu tô com planos de fazer sessions, né? De organizar umas sessions ao vivo, porque acho que é importante ter esse registro de como funciona esse álbum sendo tocado, assim, né? Então eu tô com um projeto agora de montar uma banda orgânica, uma banda com pessoas reais, fora do computador, tocando ali comigo, e tô montando um time muito legal para isso. O meu som tá no Spotify, tá em todos os lugares. É Helena Papini, Helena com H, Papini com I no final. As redes sociais estão todas assim também. Tô com coisas muito legais para chegar em brevíssimo, assim. Talvez a partir de maio eu comece a lançar coisas novas. E aí eu vou encarar algo que sempre me deixou muito apreensiva em todas as bandas que eu fiz parte, que é a síndrome do segundo disco, né? Porque é aquele momento em que, como lidar? Diferente do primeiro, que não havia nada, no segundo há o primeiro. Então você já tem uma referência de si mesmo, né? Então tô, assim, curiosa por o que vai vir, mas já tem músicas muito legais sendo confeccionadas no Tédio Produções, que é o meu novo nome do meu estúdio. E
E que mais você perguntou? Acho que é meio isso, né? É isso. É Os isso. planos aí de Aí tá Helena rolando Papini. uns planos de shows, né, também. Sim. Eu vou fazer um show em Santos agora, Que inclusive. legal. Na minha cidade. Na igreja. Na igreja do meu pai. Sua mãe o quê? Me cancelando em 3, 2, 1. Desculpa. A dona Dalila vai amar você. Sua mãe chama Dalila? Aham. O meu... Ela tem um primo que falava que é o maior nome do mundo, que é Dalila. Pior piada. Que eu já ouvi Eu na achei vida, mas é ótima. incrível. Nossa, eu vou usar como se fosse minha. Não dá porque tá registrada agora. Meu Deus. É, a minha mãe é dona Dalila. E aí eu vou fazer esse show em Santos agora, dia 20. Acho que é dia 20. De fevereiro. A gente põe não, escrito. Põe assim, escrito, põe por favor. escrito. Põe. E eu tô bem animada, ansiosa também. Você não porque tocou ainda seu som em Santos? Não fiz meu Não, show não foi pra em casa ainda Santos, não. tocar? Esse show não. E eu tô bastante ansiosa, assim, porque é minha cidade, né? Vou Sim. encontrar, com certeza, muita gente conhecida e muita gente que eu não vejo há muito tempo, então quero muito que a galera cole. E depois, mês que vem, tem um show no Rio de Janeiro, dia 15 de março. E aí estamos indo aí, né? Botando o Rick pra trabalhar, pra fechar É isso esses aí, shows, Maré Música! pra gente viajar o Brasil, quiçá o mundo, começando pela Argentina. Começando pela Argentina. Pra fazer shows por aí. Não vejo a hora de falar um eixa com sotaque argentino maravilhoso, né? Ó, Eu adoro. eu também gosto. Também gosto. Fui fã de Cani de Maradona. Aí. Não, Pelé é melhor. Não, acho que Maradona, eu não sei lidar com isso. Eu vou pro meu mundo futebolístico. Maradona era mais da hora. Mas enfim, que sucesso aí na nova jornada da Helena. Helena para o mundo. Viva. Helena para todos. É o Desencaixotando Helena. Desencaixotando Helena. Você falar isso no seu show? Não, Você vou falar, que precisa acabei de criar né? essa nova. Tem que ter, tem que ter Eu vou referência, entendeu? É porque é stand-up comedy, Uhum. ali com carisma abençoando esse novo trabalho. É, a gente tem que usar um pouco da inteligência, né? Sim, pra tudo sim, nessa vida. sim. Não, e palco é um lugar também, ainda mais quando você tá sozinha com uma luz sobre você, as pessoas te olhando, eu acho que tem que ter esse jogo de cintura, esse bate-bola. Tem que ter. Eu acho que as músicas passam até a ter outro sentido, assim, né? Quando o artista, ele traz mais dele Sim. pra junto da música, né? Pra além da música. Sim, eu acho que o jogo de cintura é a grande ferramenta, né? Que a gente Sim. tem que ter mesmo. Pra vida. Totalmente. Tudo que ela fala, eu falo pra vida. Pra vida. Que é ensinamento, gente. Como Acho já que tá- dizia a Sandy, vai ter que rebolar. vai ter que rebolar, gente. É isso, pra vida. Pra vida. Helena, obrigada, viu? Obrigada, Amei meu você. bem. Desculpa ter te deixado na sarjeta. Teve isso, A né? convidada vem pra Jundiaí e do Neida. Eu tava aqui numa outra entrevista. Por algum motivo eu resolvi abrir as janelas aqui do estúdio. Eu vi só a pessoinha sentada num sol de rachar, sentadinha no chão, assim, triste. E a minha vergonha? Derretendo meu lookinho no sol de Jundiaí. Nossa, eu dei um berro da janela. Falei, nossa, parecia uma doida, mas deu tudo Mas certo. deu tudo As portas estão abertas para ela em Jundiaí. Vou te dar uma Uau. chave da cidade, que não tem nenhuma chave aqui, mas vou te dar uma chave da cidade. Pra você Aceito. voltar quando você quiser. Tá E bom. é isso, vem uma Voltarei. vez, vem sempre. Obrigada. Obrigada, eu. Galera, Helena Papini hoje comigo, lançando seu trabalho. Vou deixar linkado em algum lugar deste vídeo, para você que tá na rádio, pega papel e caneta. Não, você que tá na rádio, vai até o YouTube, Spotify, curta, compartilha. Eu vou deixar linkado todos os contatos da Helena para você conhecer mais o trabalho dela, mais esse trabalho solo, essa carreira. Depois de 20 e tantos anos de carreira, deu as caras aí pro trabalho solo. E vida longa, é isso, gente. Mulheres nos palcos, ocupando todos os espaços. E é isso. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Eva! Que legal! Francamente, com Tainan Franco.